Tem lugares que parecem carregar uma energia um pouco diferente. E em São Paulo tem um prédio que até hoje ele é lembrado não só por carregar uma das maiores tragédias urbanas do Brasil, mas também por uma série de relatos estranhos que vieram antes e depois desse acontecimento. E é claro que eu tô falando do antigo edifício Joelma. E eu digo antigo porque hoje ele tem um outro nome. Hoje ele já tá aberto, funciona normalmente, e a maioria das pessoas não fazem ideia de que algo terrível aconteceu ali dentro. Inclusive, eu mesmo já estive nesse edifício e não fazia a menor ideia dessa história. Eu vou falar disso também nesse vídeo. Mas antes do incêndio, das vítimas e tudo de ruim que o edifício Joelma já viveu, aquele mesmo terreno já tinha sido palco também de um outro crime terrível. E é aqui que a nossa história de hoje começa. Muito antes do edifício Joelma existir, naquele mesmo terreno existia uma casa. E nessa casa morava um professor de química chamado Paulo Ferreira de Camargo. O Paulo tinha 26 anos, era professor assistente da USP e vivia lá com a sua mãe Benedita e com suas duas irmãs, Cordélia e Maria Antonieta. Até aí uma família aparentemente comum. Só que em 1948, as três mulheres desapareceram misteriosamente, sem deixar nenhum rastro. E quando uma mãe some com suas filhas do nada, isso com certeza começa a chamar a atenção. As pessoas começaram a perguntar, os vizinhos a estranhar tudo aquilo. E tudo que o Paulo dizia é que elas simplesmente tinham ido viajar. Só que essa história estava muito estranha. As coisas que ele estava dizendo não estavam batendo. Até que em um certo momento a polícia começou a investigar esse caso e foi até a casa do Paulo. O Paulo deu essa mesma explicação para a polícia, né? Disse que as três tinham ido viajar, mas as coisas estavam ficando meio estranhas. Os policiais perceberam que o Paulo estava um pouco nervoso ali, tentando disfarçar, né? Fingindo que estava calmo, mas o corpo entrega, né? Bom, no quintal dessa casa existia um poço, que também não estava ali por acaso. O Paulo mandou construir aquele poço, porque como ele é professor de química, ele disse que queria fazer uns estudos ali na água, para ver se ele conseguia ali achar uma água mais pura, algo do tipo assim, enfim, ele queria estudar a água. Bom, como os policiais estavam ali na casa e viram aquele poço, eles decidiram ir investigar ele. E quando eles chegaram nesse poço, foi aí que eles descobriram que lá dentro dele havia os três cadáveres, da mãe e das duas irmãs do Paulo. A vida das três tinha sido tirada alguns dias atrás e os corpos delas foram jogados ali. Até hoje, a motivação exata desse crime nunca ficou clara. Na época, até surgiram ali algumas hipóteses. Uma delas é de que a família dele não aceitava o relacionamento que ele estava vivendo naquele momento, então ele decidiu fazer o que ele fez. E uma outra versão que tem também é que a mãe e as irmãs estavam muito doentes, ele não sabia mais como cuidar delas e resolveu fazer a mesma coisa. Mas a real é que a gente nunca vai saber a verdadeira motivação desse crime. Isso porque, depois de um tempo, o Paulo acabou tirando também a própria vida. E um outro ponto bem pesado dessa história é que um dos bombeiros que estava participando do resgate, né, dos corpos ali no poço, depois de um tempo também acabou falecendo devido a uma bactéria que ele contraiu no poço durante os resgates dos cadáveres, né? A história em si inteira ela é bem triste. Bom, e depois desse caso todo que aconteceu ali naquele terreno, esse caso ficou bem famoso aqui em São Paulo e chamaram esse caso de o crime do poço. E aí, depois de um tempo de todo esse caso ter acontecido ali nesse terreno, a casa ela foi demolida e deu espaço para a construção do famoso edifício Joelma. O edifício Joelma foi inaugurado no começo dos anos 70. Era um prédio comercial enorme no centro de São Paulo, na região da rua Santo Antônio com a 9 de Julho. Durante o dia, várias pessoas transitavam normalmente por lá. Funcionários, gente trabalhando em banco, escritórios, sala comercial, normal. Só que no dia 1º de fevereiro de 1974, essa rotina normal acabou se tornando uma tragédia. Por volta das 8h50 da manhã, um ar-condicionado teve um curto-circuito e isso acabou dando início a um incêndio no 12º andar. E o problema é que o prédio inteiro era praticamente uma armadilha favorável ao fogo. As salas tinham divisórias, carpetes, cortinas, vários móveis de madeira, coisas que são facilmente inflamáveis. Além disso, o prédio ele não tinha ali uma estrutura de segurança como é comum hoje. As escadas de emergência não eram tão adequadas, não tinha um plano de evacuação eficiente e os bombeiros também não tinham equipamentos o suficiente para alcançar todos os andares. Então imagina a cena, né? Tudo ali pegando fogo, as pessoas até se darem conta do que está realmente acontecendo, acaba ficando tarde demais. E aí nisso o pânico começou a tomar conta, né, das pessoas ali, o corre-corre para cima, para baixo, todo mundo querendo descer,
né, todo mundo tendo a mesma ideia de ir para as escadas de emergência, e isso acabou fazendo com que ali tivesse um grande fluxo de pessoas e um atrapalhasse o outro ali, né, dificultando essa evacuação. E aí tem uma parte que muita gente se engana no incêndio, né? O fogo, ele é sim um grande problema, mas existe algo pior do que o fogo, talvez, que é a fumaça. A fumaça de um incêndio, né, de fogo de incêndio, ela é uma fumaça muito tóxica. Então muita gente acabou perdendo a vida sendo sufocada por essa fumaça. Outras pessoas também, no desespero de tentar escapar daquilo, acabaram pulando do prédio também. E, curiosamente, uma outra parte das pessoas teve um pensamento ao contrário. Muita gente está querendo descer, né? Então tá tudo congestionado, digamos assim, nas escadas para baixo, vamos subir. E a galera que subiu, né, acabou tendo um pouco mais de chance, curiosamente, porque, né, não tinha tanto tráfego de pessoas e tal, e como o prédio não chegou a cair, né, óbvio, eles corriam esse risco também, mas como o prédio não chegou a cair, algumas pessoas que foram para cima, né, que fugiram para os andares mais em cima, acabaram conseguindo ali sobreviver também. Os bombeiros chegaram, tentaram controlar o fogo, tentaram resgatar as pessoas. Como eles também não tinham equipamentos o suficiente para acessar os demais andares, né? Foi uma tarefa muito difícil de começo. O calor ali era absurdo e uma das histórias que mais ficaram marcadas foi de algumas pessoas que tentaram fugir pelo elevador. Gente, durante um incêndio, o elevador ele é a última forma de transporte que você deve usar, né? Mas assim, óbvio, no desespero, você só enxerga que você precisa sair dali, você tem que arrumar uma saída, e algumas pessoas acabaram optando a ir de elevador. Só que, bom, como eu disse, no incêndio o elevador é a última alternativa que você deve pensar. Então eles entraram no elevador, o elevador fechou as portas, ele não subiu nem desceu e muito menos abriu as portas de novo. E o fogo começou a tomar conta, né, no entorno desse elevador e começou a aquecer, né, para dentro. Eu vi em algumas matérias ali que supõe-se que dentro daquele elevador chegou a atingir mais de 700 graus Celsius. E as pessoas ali dentro desse elevador acabaram perdendo a vida carbonizadas. E por conta disso, os corpos delas acabaram não conseguindo ser nem identificados, entende? Essa história, inclusive, acabou aí virando, né, a história das 13 almas, que a gente vai falar ainda mais pra frente. Bom, mas no geral, o incêndio acabou fazendo com que mais de 180 pessoas perdessem a vida e mais de 300 pessoas saíssem feridas. O fogo, ele destruiu vários andares e ele só foi controlado depois de horas, né? Estima-se que umas 4 horas depois, inclusive. E o Joelma, ele acabou virando um símbolo não só de tragédia, mas também de um exemplo de falta de segurança dentro de um edifício. Bom, depois de toda essa tragédia, São Paulo começou a repensar regras ali de combate a incêndio, porta-corta-fogo, rota de fuga, alarme, hidrante, brigada e enfim. Tudo que hoje em dia parece bem básico, mas que naquela época não era dada a devida atenção para isso. Só que a história do Joelma não terminou depois de todo esse incêndio, de toda essa tragédia. Na verdade, foi aí que depois disso, para muita gente, começou de fato os relatos mais estranhos envolvendo esse prédio. Depois da tragédia, o edifício Joelma ficou fechado por alguns anos para poder passar por algumas reformas. E mais tarde ele voltou a funcionar, mas agora com outro nome, que é o edifício Praça das Bandeiras. Mas não adiantou muito mudar o nome, porque o antigo edifício Joelma é lembrado até hoje por algumas pessoas como edifício Joelma. E junto com essa lembrança vem muitos relatos de energias pesadas, barulhos estranhos e principalmente muitos funcionários que não gostavam de ficar no prédio à noite. E uma das histórias mais famosas envolve uma jovem que foi vítima desse incêndio chamada Volquimar Carvalho dos Santos. Volquimar trabalhava no 23º andar do edifício. Meses depois da tragédia, a mãe dela foi procurar Chico Xavier para tentar ter algum tipo de contato com a filha. Para você que não sabe, Chico Xavier ele foi um dos médiuns espíritas mais famosos aqui do Brasil. Ele ficou muito famoso pelas famosas cartas psicografadas, que segundo a crença espírita seriam cartas escritas por ele, mas atribuídas a pessoas que já tinham partido. Bom, segundo os relatos da época, o Chico Xavier teria psicografado uma carta da Volquimar para a mãe dela, onde ela falava ali sobre seus últimos momentos e tentava dar um pouco de conforto à sua mãe. Essa história, inclusive, acabou ficando bastante famosa e se tornou um filme chamado Joelma, 23º Andar, que foi lançado ali no final dos anos 70. Inclusive, relatos também afirmam que a própria Volquimar, né, nessas cartas psicografadas, autorizou
a produção desse filme, não só autorizou como apoiou que ele fosse feito. O filme ele foi produzido muito baseado nessas cartas, e inclusive é a primeira produção brasileira com temática espírita. Só que durante essas filmagens acabaram acontecendo muitas coisas estranhas. Integrantes da equipe relataram que acabaram ouvindo barulhos sem muita explicação de onde eles estavam vindo, e uma das histórias mais famosas disso é uma foto que, quando ela foi revelada, mostrou ali que teria um vulto acompanhando ali os atores durante a gravação de uma cena. Pode ser real, pode ser só uma lenda, pode ser coisas que as pessoas contam e as pessoas foram acreditando nisso com o passar dos tempos. Bom, a gente talvez nunca vai saber sobre, mas esses daqui são relatos, né, de pessoas que vivenciaram a tragédia que aconteceu no edifício Joelma e logo depois, né, todas essa série de acontecimentos ali mais sobrenaturais. Agora, voltando à história que eu falei das 13 almas, né, das pessoas que ficaram presas no elevador, como eu disse, os corpos acabaram não sendo identificados porque eles foram carbonizados. Então elas foram enterradas ali sem que as famílias pudessem ter uma última despedida, né, para elas. Existe hoje também, então, um memorial, né, em homenagem a essas 13 almas, e muitas pessoas vão até esse memorial para fazer orações por essas almas, dando um pouco de conforto para elas ou até mesmo pedir proteção. Bom, e mesmo décadas depois de toda essa tragédia, o Joelma até hoje acaba afetando as pessoas que convivem ali dentro. Em 2004, por exemplo, uma monja budista foi chamada no local para poder fazer uma purificação, e ela afirmou ter visto, ter ouvido, né, ter entrado em contato com todas as almas que ainda viviam ali naquele edifício. Bom, o Joelma ele acabou virando um forte símbolo aqui de São Paulo quando a gente fala de lugares assombrados. Porque antes do próprio incêndio que aconteceu lá, já havia acontecido um outro caso, que foi o crime do poço, que eu falei no começo do vídeo. Aí depois do incêndio ainda teve as cartas psicografadas, relatos sobrenaturais, fotos que apareciam vultos. Então assim, gente, é uma história bem complexa ali se a gente parar para analisar. Bom, o que mais me pega no meio dessa história toda é que o Joelma ele não é uma casa abandonada no meio do nada. Ele é um edifício comercial que existe e funciona até hoje, porém com outro nome, que nem eu falei, é o edifício Praça da Bandeira. Inclusive, eu mesmo já fui nesse prédio sem saber dessa história toda há muitos anos atrás, e acabei tendo um mau pressentimento lá dentro, sabe? Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu trabalhava numa gráfica, eu era assistente geral lá, e eu fazia várias coisas lá, e uma das minhas funções era fazer as entregas, né, dos pedidos para os clientes. Eu lembro que eu fui fazer uma entrega em um prédio que era ali, que era o edifício Praça da Bandeira. Tipo, eu nem sabia do nome dele. Quando eu tava pesquisando as coisas aqui pra poder fazer esse vídeo, eu vi que era o mesmo prédio. E eu lembro que eu entrei lá, fui pro andar onde eu precisava fazer a entrega, e a porta que eu precisava ir era no final do corredor. E cara, quando eu saí do elevador no andar, era aquele corredor vazio, assim, não tinha nada, assim, obviamente, né, só tinham as portas, mas era um corredor, né, tipo, que você olha e você fala, pô, é comum, mas tinha uma sensação muito estranha, sabe? Eu saí do elevador, senti uma sensação estranha e comecei a apertar o passo pra chegar logo na porta ali pra poder fazer a entrega. E aí eu lembro também que quando eu fui sair, né, da unidade que eu tava ali dentro, eu fiz a entrega, né, normalmente quando eu saio dos lugares, eu saio, fecho a porta, né, e vou embora. Ali eu só saí, deixei a porta aberta e fui pro elevador, porque, né, a gente queria ter minimamente um contato visual ali, né, pra não, enfim, não tava tendo uma boa sensação ali dentro. E eu nem sabia dessa história toda. Mas e você, já foi no edifício Praça da Bandeira ou edifício Joelma? E você já conhecia essa história? Comenta aqui pra mim. E se você foi lá, comenta também, porque eu quero muito saber se você também vivenciou alguma coisa assim que nem eu. E se você gosta desse tipo de vídeo, né, contando as histórias um pouco mais detalhadas, eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque vai ter bastante vídeo nessa linha, porque eu sei que é algo que as pessoas gostam, eu também gosto bastante, né, de investigar esses casos, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!